seres infinitos, olá, candidatos a seres infinitos. Eu sou Cris Yanovitch e cá estamos nós para mais um mini curso. Hoje nós vamos aprender Magia das Fadas, que é um curso inesquecível, pode ter certeza, e que vai ampliar muito o seu poder, vai ampliar muito a sua força mística. É algo simplesmente sublime. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o like pra gente continuar com esse trabalho, ofertando cursos, terapias, cartomancia, oráculos. E, se possível, compartilha com um amigo seu, compartilha com alguém este vídeo, e isso nos ajudará muito a ampliar aqui o nosso canal. Se você não está inscrito no vídeo, se inscreva, porque precisa disso para receber o certificado depois. Aciona o sininho para receber as novidades, ok? Então vamos lá! E o que são fadas? Fadas, para muitos estudiosos, são praticamente todos os elementais, ok? Mas aqui neste curso a gente está falando aquela ideia da fada, que é uma mistura da terra e do ar. São seres que são, na grande maioria, assim, né? Existem outros amálgamas, mas é aquela ideia que a gente tem da fada. Mas a gente também vai acabar desconstruindo isso nesse curso. Estes seres estão conectados aos elementos da natureza. Para alguns estudiosos, os primeiros indícios de fadas registrados estão entre os celtas, certo? Que construíam lugares sagrados aos quais eles chamavam de altares de fada, tá? Estes locais eram locais de culto, eram locais aonde se praticava a magia das fadas, aonde se praticava o culto ao sagrado. Um bom exemplo disso é a deusa Aine celta, que é uma das deusas das fadas e que tinha filhos que também eram fadas, tá? Mas você vai encontrar referências às fadas entre os Rosacruzes, no Alcorão, na Cabala, nas doutrinas e religiões indianas, e você vai encontrar entre nativos um culto às fadas, ainda que eles tenham nomes diferentes, ainda que esses seres ganhem nomes diferentes, certo? A gente associa muito a ideia da fada como um ser pequenininho, que tem asas de borboleta ou semelhantes, mas isso eu já vou desconstruir para vocês e dizer que isso é muito variável. Há fadas sem asas, outras que são tão pequenininhas que não podem ser vistas, e algumas que têm entre até 30 e 50 centímetros, e até aquelas que não podem ser vistas assim com tanta beleza pelo ser humano. Tudo depende do ambiente dentro da natureza que essa fada se liga. Então, por exemplo, uma fada de um pântano pode ter asas pequenas, como pode não ter asas. Ela pode ter asas parecidas com uma de uma mariposa ou até de uma libélula, tá? Podem ser da cor marrom, certo? E até negras. Aliás, é outra coisa que vamos desconstruir, tá, gente? E negro, eu não estou dizendo quanto a cor de pele negra, certo? Estou falando de ser negro, preto mesmo. Então, tira da cabeça que todo ser preto é ruim, tá ligado a coisas ruins.
certo? O preto também é uma cor, inclusive para cromoterapia, certo? E você pode encontrar, por exemplo, também fadas em um campo de flores que são multicoloridas, que podem ter a pele lilás, ou a pele azul, ou rosada, olhos claros, e podem ter, por exemplo, orelhas pontudas ou não, ou até a ausência das orelhas, certo? Então desconstrua essa ideia de que as fadas têm uma aparência fixa, porque elas não têm. Assim como nós temos a diversidade na raça humana, nós temos diversidade entre o povo feérico. As fadas, elas são guardiãs da natureza, dos seus ciclos, da germinação das sementes, das marés, da criação, do descarte, daquilo que é velho, tá? As fadas são divididas em cortes. Bom, você vai encontrar isso, inclusive, como referência em jogos de RPG, tá? Mas não tenham em mente, assim, que a magia das fadas copiou o RPG, que é o jogo de interpretação, né? Quando na verdade é o contrário, certo? As fadas da corte da primavera são chamadas de Silly. São as mais conhecidas, são as mais numerosas, são aquelas que são animadas, a maioria bondosas, são brincalhonas, tá? Mas também são fadas que podem ser irritadiças, né? Especialmente quando elas se deparam com falta de respeito, com gente mal-humorada, e elas tendem a se afastar. Elas são regidas pela deusa Aine, Titânia, Rhiannon ou Aisling, certo? E possuem um código de honra que está muito ligado à fidelidade. Elas valorizam a diplomacia, a tolerância, a honestidade, a gentileza, né? Mas elas também são agentes da ordem e que mantêm o nosso mundo estável na medida do possível. Esta corte trabalha muito com magia da ilusão, trabalham com encantos, com conjurações e também estão muito ligados à magia elemental do fogo. Então, nós temos ainda uma subdivisão que são as Silly da corte do verão e as Silly da corte da primavera. As Silly da corte do verão, elas são exatamente como o verão, elas são explosivas, elas são alegres, né? Entendam que todas as fadas têm uma cultura própria, que muitas vezes não se assemelha à cultura humana, né? Então, por exemplo, muitas vezes elas não entendem a metáfora. Então, por exemplo, se eu disser está chovendo canivetes, elas vão entender literalmente, tá? Que tá chovendo canivete, ela vai dizer que não está chovendo canivete, certo? São fadas da corte do verão, as Sillies mais numerosas. Elas gostam muito de coisas brilhantes, de música, de festa, tá? Mas são fadas que se desgastam mais facilmente e que se importam muito com maus sentimentos humanos. Elas gostam de guloseimas adocicadas. As da corte da primavera são tranquilas, são mais compreensivas. Elas são fadas muito otimistas, muito sentimentais e sensíveis, tá? Mas também se afetam demais por emoções negativas, como raiva, ódio, medo excessivo, tá? E quando isso persiste, elas se afastam sim, tá? Elas estão associadas ao amor, à criação, à renovação.
Também gostam muito de doces e de flores diversas. Agora nós vamos falar das fadas Ancile, tá? Que são as da corte de inverno e de outono, tá? Essas são as fadas mais controversas, porque elas realmente são mais reservadas, elas são mais sombrias. Muita gente pode entender a forma delas agirem como hostilidade, e elas até de certa forma são mais selvagens, tá? Mas não são malignas, tá? A não ser as fadas que estão deturpadas, e isso não importa se ela é Cile ou ela é Ancile, certo? Aquelas, por exemplo, que estão relacionadas, digamos assim, com um rio que está poluído, provavelmente elas são fadas que estão deturpadas e que tendem à malignidade, tá? Muita gente até as situa dentro da loucura das fadas, ou seja, elas mudam completamente o comportamento na medida em que aquele terreno, aquele ambiente que elas cuidam, passa a ser invadido, passa a ser destruído, passa a ser poluído. As Anciles são fadas que estão ligadas à mudança, elas estão ligadas à alternância dos ciclos, né? E são fadas que não gostam muito nem de rotina, nem de regras humanas. Elas são regidas pela deusa Mabiaioth e Leanacide. Elas trabalham muito com magia do clima, né? Já que elas têm muita afinidade com água. As da corte do inverno são as mais numerosas e são consideradas o lado mais sombrio das fadas. Ainda que, como eu disse, elas não sejam malignas necessariamente, né? Elas são do tipo que podem parecer, como eu disse, hostis, já que elas são extremamente sinceras, tá? Mas também são fadas sensíveis e lógicas, tendem a ser fadas que têm uma comunicação mais difícil com os humanos. Como eu disse, elas são muito quietas, muito silenciosas, muito observadoras, né? Mas quando elas criam um laço com alguém, são extremamente fiéis, adoram aconselhar, tá? As da corte do outono, elas são sociáveis sim, mas elas podem parecer assim um tanto quanto melancólicas, tristinhas, mas não é a verdade, tá? Elas são fadas que trabalham muito na força da gratidão, elas retribuem as coisas, geralmente até de uma forma exagerada, né? Elas são fortes, elas trabalham dentro da força dos mistérios, né? Inclusive tem uma conexão muito forte com os mortos, com os espíritos, tá? Temos aí também a corte das sombras, que são fadas que não pertencem nem a Cile nem a Ancile, né? Elas são fadas que trabalham no mundo dos sonhos, né? Ou mundo onírico. Elas são fadas muito incompreendidas, né? Por quê? Porque na mesma medida em que um sonho às vezes parece pra gente algo diferenciado, algo estranho, meio esquisito, elas também trabalham dentro dessa energia, tá? Podem parecer um pouquinho obscuras, né? Trabalham obviamente na magia dos sonhos e em todo tipo de adivinhação, tá? É o único ser mágico que trabalha sobre magia das sombras, né? E voltando à ideia das fadas desalinhadas, né? Aquelas que estão fora das leis sagradas, são aquelas que
estão ofendidas por terem o lugar natural delas conspurcado ou eliminado, mas também podem ter sofrido a influência de magos, de bruxas, de sacerdotes e sacerdotisas que têm intenções malignas. E pensem assim, um praticante de magia das fadas, ele sempre está disponível para trazer essas fadas desalinhadas para a positividade, para algo bom, né? E assim, como cada caso é um caso, cada história de uma fada desalinhada também é um caso diferente. Então a gente sempre acaba procurando a força das fadas alinhadas para resgatar esses seres que estão fora de seu lugar natural. E como atrair uma fada? As fadas gostam muito de natureza, óbvio, né? Mas elas também gostam de presentes, assim como as nossas crianças humanas, tá? Então, escolha um lugar especial para o seu altar de fadas. Pode ser uma parte do seu jardim, pode ser uma parte da sua estante, ou até mesmo você pode utilizar um vaso de flores, né, que seja dedicado totalmente a elas. Então você vai convidá-las verbalmente, isso quer dizer que você vai convidá-las falando, né? Sempre que a gente convocar fadas, a gente tem que sublinhar que são fadas alinhadas, tá? Elas gostam muito de músicas, elas gostam muito que se recitem poesias, né? Elas gostam muito que os magos, magas, bruxos e bruxas cantem para elas, certo? E somente a partir do ponto em que você conseguir fazer isso é que você vai começar com os presentes, com as oferendas, tá? Você pode oferecer a elas pães caseiros com manteiga ou com mel, leite com açúcar ou com mel, mel mesmo, flores plantadas, chá de ervas adoçados, né, com mel ou com açúcar, flores, grãos, doces coloridos, cristais, casinhas de madeira ou de pedra. A gente não costuma colocar metal em altar de fada, então esqueça a tame, a adaga, punhal, certo? E se você puder, tenha uma drusa de ametista. Por quê? Porque a drusa de ametista ou a ametista em si cria uma ligação muito próxima com as fadas. Mas você pode colocar várias pedras, podem ser pedras que você empregue em outra coisa, tá? Você só explica ela que você usa em uma outra terapia ou em outro tipo de magia, certo? Gosto também muito de deixar pedras de rio, pedras da natureza, certo? Disponíveis para elas. E como eu disse, às vezes você pode olhar para aquela pedra e falar assim: ela não é tão bonita, mas para ela vai ser lindíssima, certo? Também nós temos aqui na magia das fadas a magia voltada ao seu signo astrológico, tá? Tá bem especificado aí na sua apostila e tem um ritual para cada signo. Você pode usar isso a princípio com você, depois você pode usar para seus entes queridos, né? Você pode fazer o ritual para uma outra pessoa? Pode sim, mas também não exagere, não saia fazendo magia logo de princípio. Como eu disse, é tudo uma coisa gradual, tá? É passo a passo. Então comece trabalhando magia para você, depois para os seus entes queridos, depois para pessoas próximas e depois aí você pode ampliar o seu leque, tá? É legal você chamar a fada do seu signo para o seu altar de fadas? É legalzérrimo, é super indicado e ela vai ter
obviamente, uma afinidade muito grande com você. E aqui na apostila de vocês, também vocês vão encontrar a magia prática das fadas, tá? Estas são magias para quem tá iniciando, né? E elas te proporcionam cada uma situação diferente. Muito legal você fazer o banho de leite de mel. É uma magia que vai te ligar, te conectar ao mundo feérico, né? E, além disso, ela restabelece suas energias. Sempre que você se sentir cansado, fatigado, ou quando você se sente assim meio sem rumo, é um banho excelente para se fazer. Também pode ser recomendado, tá? E não necessariamente só para se conectar com as fadas, mas também para você poder recarregar aí um atendido que não esteja muito bem, esteja num período difícil. Eu até recomendo esse banho de leite de mel, que tem um encantamento, tá todo descritinho aí na apostila de vocês, para que você faça semanalmente, beleza? Banho de rosas, as rosas têm uma ligação muito forte com as fadas, então assim, é interessantíssimo que você também repita os banhos de rosas. Aqui a gente fez um banho de rosas com cores claras, tá? Mesmo porque essas cores claras têm uma ligação mais forte com as fadas. Não quer dizer que você não possa usar uma rosa vermelha, né? Ou até uma rosa daquelas colombianas que dizem que é rosa negra, mas na verdade era uma rosa vinho bem escura, né? Quando você estiver lidando com a corte Ancile, especialmente a corte de inverno, então, corte das sombras também, né? Mas assim, normalmente o ideal sempre é trabalhar com cores claras. E mesmo dessas cores que eu citei, muitas delas preferem as rosas de cores claras, tá? Bom, seguindo, para ancorar uma fada não quer dizer que você vai prender. Aliás, outra coisa, gente, muita gente pergunta a respeito dos garra-duendes, garrafadas, né, entre outros, que são aqueles bonequinhos dentro de garrafas. Eu digo pra vocês que aquilo é uma forma de deixar uma fada, um duende, um gnomo absolutamente irritado com você. E assim que ele estiver fora dali, prepare-se, ok? Não quer dizer que ele vai te fazer mal, mas quer dizer que ele vai, de certa forma, te comprometer energeticamente, tá? Não usem isso. Se você tiver um garra-duende, ou qualquer coisa assim, engarrafada, estiver dedicado, então liberte-o. Tire-o dali e fale que você explique que você não sabia. Esse ritual de ancoragem que tem aqui não é para prender a fada do seu lado, é para te conectar mais firmemente a ela, né? É preparar um artefato físico que sirva como uma espécie de farol para uma fada, para um ser feérico, né? Que chega até você de uma forma mais rápida e consegue trabalhar as energias também de uma forma mais ligeira, né? Esse ritual acho importantíssimo para que você faça. É muito legal você ter, por exemplo, um objeto ancorado no seu altar ou com você, um pingente dentro da sua carteira, penduradinho numa corrente, tá? Ok? Esse ritual vai estar ligado a Aine, Titânia, Rhiannon, Aisling, né? Então, haja sempre de uma forma muito correta com as fadas, tá? Porque senão você atrai a energia contrária da deusa, certo?
Temos aí um encantamento para que você faça, né? Inclusive esse ritual pode ser feito com varinha, pode ser feito com dedo, mas não deve ser feito com matame, punhal ou adaga, tá? Círculo de pétalas para um pedido, né? É algo que além de te gerar o pedido que você fez, sabe o que vai te proporcionar? Uma energia maravilhosa, tá? É energia da Mãe Terra com a energia feérica, né? É algo que vocês devem fazer, tá? Também pode ser feito para outra pessoa, tá, gente? Atrair a fada da alegria, tá? A gente coloca genericamente assim, né? A fada da alegria, a fada do amor, enfim. Mas existem diversas fadas que estão ligadas à alegria. Então você vai atrair aí, nesse caso, desta magia, a fada que tiver mais ligação com você, certo? Também pode ser feito para outra pessoa. A magia do amor, essa é importantíssima. Você vai empregar a força da fada do amor. Então, não use para fazer amarração para uma pessoa específica. É para melhorar os relacionamentos amorosos, é para ser bem sucedido no amor, para chegar mais rápido à alma gêmea, mas não é para amarrar ninguém, ok? A amarração é errado e isso as fadas alinhadas não fazem, tá? Se fizer, é uma fada desalinhada. A fada da comunhão e a magia dela, né? É para trazer paz, tranquilidade, para trazer reconciliação com as pessoas, né? Mas também serve para tirar o ódio do coração das pessoas que te perseguem, né? Pode ser feito inclusive para seres espirituais, certo? E temos aqui o ritual de proteção da sua fadinha guardiã, tá? Você vai invocar uma fada guardiã, né? E isso é muito legal, é só um encantamento, ou seja, você só vai falar isso, certo? É muito legal, então decore. É muito bom para você usar em momentos de tensão, quando você não tá muito bem, até quando você sente uma dorzinha de cabeça, pode usar e pedir para que ela retire isso de você e ela vai retirar. Então, use muito, tá? Proteção para o lar. É uma magia feita para fada do lar, tá? Geralmente são fadas muito fofas, tá? Geralmente as fadas do lar, elas têm um busto grande, são gordinhas, né? Normalmente não tem asas, e elas são bem gulosinhas, elas gostam muito de coisas de comer, tá? Mas quando pedir proteção para a fada do lar, uma coisa imprescindível, não tá na apostila, tem coisa que só tá aqui no vídeo, tá? Tenha a sua casa perfeitamente limpa, certo? Perfeitamente limpa. E não tô falando só no plano energético espiritual, né? Você ter defumado, você ter usado uma técnica que você conhece, mas sim também fisicamente, ok? As fadas do lar não se ligam a lares sujos, bagunçados, nem nada assim, certo? Também outra magia que você pode também utilizar num consultante seu, né? Magia do poder da fada da vitalidade. É quando a pessoa tá ali parada, né? Tá dizendo que é pro cansaço também, perda de energias, tá? Mas também é para aquele tipo de pessoa que começa as coisas e para. Ele nunca conclui uma meta, na primeira dificuldade ele desanima. É uma magia também extremamente indicada para quando você
se depara com pessoas difíceis, que você não tem paciência para colocá-las às vezes no devido lugar, também é muito bom para quem não sabe dizer não. Quando precisa dizer não, é não. Mas tem gente que não sabe. Se você não sabe, esta magia tem tudo a ver para vocês. Pó de fada é supimpa, tá? Maravilhoso. Faça esse pó de fadas que tem aí, tá? É um pó super simples de fazer, com o encantamento das senhoras das fadas rainhas. É algo super bacana para você ter em casa. Quando você quer que um pedido se realize, você pode soprá-lo na sua casa, no seu trabalho, ou então você pode se polvilhar com esse pó de fada, joga pra cima, pede aí o que você precisa. Pó de fada é uma coisa muito legal para você ter aí no seu altar, você ter dentro da bolsa num potinho, pode encantar um pote grande, depois você vai dividindo em potinhos, né, para você carregar consigo. Tem tudo a ver para a magia das fadas. É algo muito fácil de usar, ou seja, é uma magia que você ativa muito rapidamente, tá? Chá de fadas é excelente, porque vai te trazer bem-estar, vai te trazer alegria, vai te abrir caminhos, certo? Vai te trazer amor, vai te trazer bons relacionamentos. Basta quando você tomar o seu chazinho, você mentalizar tudo aquilo que você quer. Ok, então, meu amor, eu vou deixando um beijo pra vocês. Encantado com a luz das fadas de todas as cortes, com a bênção de todas as fadas rainhas e as deusas fada, especialmente minha amadinha, minha querida madrinha Rhiannon, pedindo que vocês sejam muito felizes e apliquem esse conhecimento para trazer mais felicidade a esse mundo, porque todas as fadas se alinham à ideia de alegria, de felicidade, de bem-estar e de se unir o todo. Então, beijo e a gente se vê.